Danilo Gentili tirou o chapéu para os evangélicos de verdade. Esse vídeo repercutiu bastante nos últimos dias e diversas pessoas estão postando um corte do vídeo que Danilo Gentili aparece dizendo: eu tiro o chapéu para os evangélicos de verdade. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Danilo Gentili participou há 6 anos atrás no programa do Raul Gil, no quadro Pra Quem Você Tira o Chapéu. E em uma das ocasiões, o Danilo disse que tirava o chapéu para os evangélicos de verdade. E algumas pessoas trouxeram novamente o corte desse vídeo e muitos compartilhamentos fizeram com que esse vídeo viralizasse. E apesar de ser um vídeo de 6 anos atrás, o que Danilo Gentili falou, eu acredito, que deve ser levado, pelo menos, para reflexão de cada um de nós. Vamos tratar de alguns pontos importantes trazidos pelo próprio Danilo e também pelo Raul Gil. Então, eu quero logo deixar claro aqui. Essa é a minha opinião, é o meu pensamento, certo? E eu não estou preocupado se você concorda ou discorda de mim. Também não estou interessado em fazer com que você mude o seu pensamento a respeito dos cristãos, a respeito de igreja, cristianismo, etc. Não estou interessado. Como eu não tenho rabo preso com ninguém, eu sou livre para falar, dentro do respeito que tenho pelos outros, eu vou dar a minha opinião, ok? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, aliás, a segunda coisa, certo? Se você, qualquer pessoa, diz que os evangélicos não prestam, os evangélicos são o mal para a sociedade, o cristianismo é um atraso para a humanidade, a Bíblia é um livro sem valor algum, então você é muito ignorante, você nunca leu a Bíblia, você é um militante fanático, ou você é muito desonesto intelectual. Dessas 4, uma ou todas, ok? Porque alguém que diz que os evangélicos não prestam, comete o erro de colocar todos aqueles que se dizem cristão no mesmo pacote. E esse é um erro gravíssimo, um erro muito infantil, um erro muito imaturo, tá? Ninguém deve ser considerado, preste atenção, ninguém deve ser considerado igual aos outros porque diz ter a mesma opinião a respeito de um assunto. É possível que uma pessoa tenha a mesma opinião a respeito de outra pessoa, como outra pessoa tem, mas que elas sejam totalmente diferentes. E eu vou dar um exemplo dentro do cristianismo. Dentro de uma comunidade cristã, você tem pessoas que dizem crer em Jesus Cristo, e dentre estas pessoas que dizem crer em Jesus Cristo, você tem aquelas que de fato são sinceras, são verdadeiras, e aquelas que estão mentindo, se escondendo atrás da religião, brincando com o nome de Deus e fazendo todo tipo de imundícia, de práticas nojentas, imorais e até mesmo criminosas. Por isso, é errado dizer que todos os cristãos são maus, não prestam. Você está muito errado se você fala isso. Para deixar muito claro aqui, ok? Agora vamos lá. O Danilo disse assim: eu tiro o chapéu para os evangélicos de verdade. Gostaria que você começasse a analisar isso. Tira o chapéu para os evangélicos de verdade. Você não pode esquecer que existe em todo meio evangélico, católico, espírita, qual outro? Ateu, qualquer meio, qualquer segmento, qualquer grupo, pessoas que são pessoas honestas, pessoas de um caráter bom, e você tem o lado oposto também, em todo lugar. Toda família tem alguém que é mais trabalhoso do que os outros, certo? Todo grupo tem alguém que de fato busca sempre andar de modo correto e íntegro, mas você tem um lado oposto. Isso em todo lugar. No cristianismo, infelizmente, não é diferente. Na comunidade evangélica, você sempre tem aqueles que de fato são evangélicos sérios, de respeito, que não
enganam as pessoas que não são trapaceiros. Mas você tem um lado oposto. E o lado oposto, ele engloba, ou ele é o lado que contém os falsos evangélicos, os falsos cristãos. Se uma pessoa diz ser cristão, mas ela é trapaceiro, mentirosa, enganosa, adúltera, ela pratica crimes, é um falso evangélico, não é um evangélico de verdade. Não merece ser chamado de cristão. Se você conhece um pastor que rouba, que faz outros crimes, que é violento, que é agressivo, que é trapaceiro, que engana as pessoas, que vende bênçãos, fique claro, ele é um falso pastor. Ele é aquilo que Jesus disse, um falso profeta, um falso mestre. Ele vem, mas ele apenas está vestido em pele de ovelha. Você precisa ser maduro o suficiente para saber separar. Saber separar. Um falso crente é um falso crente. Um crente de verdade, um cristão de verdade, ele é diferente. Ele é diferente. Ah, mas é só aceitar Jesus, é só dizer eu creio. Não, quem te disse isso? Ser cristão, qualquer pessoa pode dizer ser. Mas isso não significa que de fato ela é um cristão. Para ser cristão, nós temos pelo menos alguns pontos interessantes. Primeiro, tem que ter fé, certo? Para ter fé tem que ser regenerado. É o que a Bíblia traz. E essa fé ela é gerada através de ouvir e ouvir a palavra. E a regeneração, quando acontece na vida de uma pessoa, não é algo apenas de eu creio em Jesus, eu aceitei Jesus. Não, isso aí é o que a tradição ensina. É o que o costume humano ensina. Você aceita Jesus? Aceito. Pronto, pois tá bom, você está salvo. Você aceita Jesus Cristo? Aceito como meu único e suficiente Salvador. Pois pronto, você é filho de Deus. Não. Não. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E aqueles que creem de fato e de verdade no nome de Jesus, eles são impactados com uma transformação, com uma mudança. Ele despoja do velho homem, ele tira a roupa do velho homem e veste uma roupa nova. Ele tem novas obras. É o que diz. Nós somos salvos pela graça. Não vem de nós, é dom de Deus, certo? É dom de Deus. E isso tudo para quê? Para que a gente pratique boas obras que estavam já determinadas. Então, a pessoa que nasceu de novo, o evangélico de verdade que o Danilo está se referindo, ele é aquele que pratica obras boas e justas, diferente de antes. Diferente de antes. Ele é uma pessoa justa, correta. É uma pessoa que ama andar pelo caminho certo, pelo que é correto, justo. E não aquela pessoa que é trapaceira, que engana, que manipula, que mente e se aproveita da necessidade do povo. Esse é o falso cristão, esse é o joio, esse é o falso evangélico, esse é o falso pastor, é o falso apóstolo. Esse é o falso cristão. Não misture, não confunda as coisas. Ok? Danilo fala então dos verdadeiros cristãos, crentes e dos verdadeiros pastores. Existe, realmente, nós não negamos, existem falsos pastores. Você encontra isso facilmente. Pesquisa na internet. Pastor, porque é assim que traz, né? Pastor foi preso, flagrado e tal, e tal, e tal. Você vai encontrar diversos crimes praticados por pastores e outros líderes, infelizmente. Nós não negamos isso. Quem nega isso, quem tenta abafar o caso, como diz Marco Feliciano, já está muito longe do que de fato é ser um cristão. O cristão tem que bater de frente, ele tem que repreender. Ele condena essas obras. Ele diz, você está errado. Ele tem que fazer isso. Ele não faz, ele não passa pano, ele não abafa o caso, certo? Ele não abafa o caso. Ele não só expõe, mas combate ele também. E aí o Raul Gil pergunta, né? Mas tem os falsos? Danilo diz, tem muitos falsos. Estelionatários. Rapaz, tem muitos mesmo. Muitos. Tem muitos. Infelizmente tem muitos falsos homens de Deus, falsos crentes, homens e mulheres. Pessoas que apenas enxergam o povo, a comunidade que está debaixo de sua liderança, não é assim? Como uma fonte de renda, dinheiro. É assim que muitos líderes enxergam o rebanho.
como uma fonte de dinheiro. É só assim. Eles enxergam eles como o seu cofre, como aquela fonte que vai jorrar bastante grana, muita grana, que vai fazer com que eles sejam levantados financeiramente, e aí eles vão conseguir poder, reconhecimento, riqueza. Então tem muitas pessoas que estão agindo, dizendo de fato falar em nome de Deus, elas carregam Bíblias, elas fazem orações, elas expulsam demônios, menos delas, né? Elas são os próprios demônios. Elas fazem tudo aparentemente que um cristão faz, só que ela não é de fato um salvo verdadeiro. É um lobo vestindo pele de ovelhas. O apóstolo Paulo alertou disso também. Ele disse, olha, depois da minha saída, muitos lobos vorazes, lobos, irão se infiltrar no meio de vocês. Eles vão botar para arrebentar. E outros sairão de dentro de vocês. Então, não, que fique claro, não coloque todos os evangélicos no mesmo pacote. Se você faz isso, se você coloca todos os evangélicos no mesmo pacote, inclui aqueles falsos criminosos, você é tão ruim quanto os falsos evangélicos, ok? Se você discorda, não tem problema nenhum. O Danilo diz assim, olha, esses falsos, eu não sei o que eles vão dizer diante de Deus. Rapaz, isso é algo que deveria preocupar os falsários, os hipócritas, os lobos. Um dia, talvez você não creia, é seu direito, tranquilo. Um dia, todos estaremos diante dele. E aí, você que enganou, você que brincou com o sentimento e o sofrimento alheio, você que vai chegar lá dizendo, em teu nome, eu fiz isso, isso, isso. E ele vai dizer, não vos conheço. Você acha que só porque diz, só porque você fala em nome de Jesus, você acha que só porque você diz, eu repreendo, eu profetizo, eu determino em nome de Jesus, isso muda o fato de que você é um falso? Você acha que isso torna você um verdadeiro cristão? É claro que não. Muitos não nasceram de novo, estão por aí agindo apenas por aparência. Mas fique tranquilo, a capa cai. Mais cedo ou mais tarde, a máscara cai. Fique calmo. Fique calmo. O próprio Deus se levanta e põe por terra todos estes. Não é à toa que temos visto tantos escândalos, tantos homens grandes, não é? Caindo. Fulano foi preso com isso, ciclano foi preso com aquilo, fulano não sei das quantas estava envolvido nesse crime, o apóstolo tal estava no fight com a esposa, não sei quem estava fazendo isso, o cabra lá bonitão, famosão, estava de chamego com pequenos. Você acha que as capas, as máscaras vão permanecer sem cair? Não vão não, tá? Fique tranquilo. A justiça de Deus, ela não pode ser comprada. Deus não está à venda. Ele não é como homens que podem ser corrompidos e se corrompem, estão à venda. Deus não. Deus não. Mas outra coisa também, ele diz assim, o verdadeiro evangélico, o verdadeiro pastor, ensina que você está na igreja para se dar para Deus. E muitas pessoas, de fato, ensinam o contrário. Venha receber de Deus. Muitas pessoas estão indo para os templos com a expectativa de que lá você terá um Deus que vai servir você. Um Deus que vai atender os seus caprichos, os seus desejos, as suas vontades e todas as suas necessidades. E esse é um erro grosseiro. Nós não podemos prometer vida fácil em nome de Deus. Venha para Deus, venha para a religião, venha para Jesus, que você terá todos os seus desejos atendidos. Essa é uma leitura errada de textos bíblicos. É uma interpretação totalmente errada, equivocada de textos bíblicos. E quando alguém pega um texto, isola e diz, pronto, está aqui a tua promessa. Venha que Deus vai fazer isso, Deus vai restituir, Deus vai multiplicar. Você é pobre? Pois venha que você vai ser rico. Você é empregado? Pois venha que você vai ser patrão. Então, venha que Deus vai te tornar grande. Olha só o que eles dizem. Deus vai te tornar grande. Você vai ser um grande. Grande é Deus, somente Ele. Então, muitas pessoas estão
pensando que Deus é o seu mordomo, quando é o contrário, nós estamos para servi-lo. E servir a Deus é uma honra para nós. Até porque Ele deixa que as pessoas o sirvam, mesmo sem Ele precisar. O que você e eu temos para oferecer a Deus, e ainda assim, Ele de bom grado aceita, dentro de suas exigências. Porque também não pense que você vai oferecer e dar para Deus o que você quiser, da forma que você quiser. Tem exigências e elas devem ser atendidas. Senão, o que você faz não é recebido por Ele. Ok? Então, muitas pessoas deveriam entender que Deus, Ele é o ser supremo, Ele é o Criador. E nós somos a criatura, e nós fomos feitos para servi-lo. Adoração, obediência, atendendo os seus desígnios, suas vontades, a sua vontade, suas ordenanças. Nós somos a criatura e não Deus. Ele nos criou e não nós o criamos. Por isso nós devemos a Ele total obediência. Obediência, certo? Outra coisa também que foi dito é que eles estão oferecendo ao povo a solução para todos os seus problemas. E preste atenção que isso é muito, sabe, é uma atitude covarde, inclusive. Você tem uma pessoa que está sofrendo, que está passando por um momento difícil, você se aproveita desse momento dela para, através de uma palavra sedutora, encantadora e totalmente contrária ao que diz a Escritura, você diz: olha, sabe o que está faltando na tua vida? É você aceitar Jesus. É sempre esse o argumento, aceitar Jesus. E a pessoa pensa que realmente eu vou aceitar Jesus, então nunca mais vou sofrer, nunca mais vou ter problemas. Não. Você quer servir fielmente a Jesus, você vai padecer sofrimento, perseguição, é o que diz a Escritura. No mundo tereis aflições. Ele nos ensina a termos bom ânimo, passando pelas aflições, a pedirmos força, buscarmos por sabedoria para vivermos, para lidarmos com situações. Ele nos ensina a administrarmos o nosso tempo, mas ele não diz: vocês estão comigo? Pois pronto, acabou, vocês nunca mais vão sofrer aqui. Não, vocês estão no mundo, não são do mundo, estão aqui, irão sofrer, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele nos encoraja a confiarmos nele, a nos apegarmos nele, não em homens, não em pastores, não em líderes. O nosso socorro vem do Senhor. A nossa esperança está em que Ele faz a vontade dele ser cumprida. E o que nós pedimos, se estiver de acordo com o que Ele quer, será atendido para nós. É isso que a Escritura ensina. Tá? O Danilo diz assim, olha, ele diz que o verdadeiro evangélico pode fazer a diferença. E de fato faz. O verdadeiro evangélico faz a diferença. Só se você for muito ignorante, aliás, muito desonesto para você negar isso. O verdadeiro evangélico, o verdadeiro, não estou falando daquele que faz coisas boas com intenções negativas, porque isso não é aceitável. Ok? Paulo diz assim, você pode ler em 1 Coríntios capítulo 13, os 3 primeiros versos. Ele vai citar lá tudo que você pode fazer, inclusive entregar o seu corpo para ser, né, consumido pelas chamas. Você pode dar tudo que você tiver. Você pode ter uma fé a ponto de mover montanhas. Você pode falar a língua dos homens e dos anjos. Se você não tem amor, não serve de nada. Ok? Então o evangélico verdadeiro, ele está além das obras que faz. Ele faz não para ser reconhecido, não buscando recompensas. Ele faz porque entende que deve fazer. Porque assim o Criador, o Deus verdadeiro, quer e ordena. Amem o Senhor com todas as tuas forças. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E para eu amar a Deus, eu amo o meu próximo. Se você não ama o seu próximo a quem vê, como pode dizer que ama a Deus a quem você não vê? Então o meu amor pelo próximo é ao mesmo tempo a evidência e a prova de que eu de fato, de verdade amo Deus. Portanto, tudo o que eu faço aos homens, eu tenho que fazer primeiramente por amor a Deus. E ao mesmo tempo por amor ao meu semelhante, ao próximo, assim como eu também quero ser tratado. Certo? É isso que a Bíblia ensina. Então o evangélico verdadeiro, ele faz diferença. E evangélicos de verdade, eles estão servindo os necessitados. Agora a gente não fica todo dia, né, gritando, estou fazendo isso, olha, eu dei comida para fulano, eu ajudei ciclano. A gente não fica fazendo isso. Quem faz isso entendeu errado.
Mas os evangélicos de verdade, pesquise. Tem centros, casas de recuperação para diversas pessoas que estão passando por diversas situações, desde aqueles que estão em qualquer tipo de vício, aqueles que estão passando por qualquer tipo de violência. Pode pesquisar, eu não vou falar os nomes específicos, que pode de repente até ter uma censura aqui, mas pesquise as casas de apoio. Eu conheço casas de apoio, inclusive aqui mesmo em Porto Velho, casas de apoio para pessoas, homens, mulheres, pessoas que estão enfrentando situações diferentes. Um está passando por esse problema, outro passando por aquele. Fulano está assim, ciclano está desse jeito. Casas de apoios para atender as pessoas de acordo com suas necessidades, com seu sofrimento. Evangélicos estão fazendo isso. Pessoas estão tirando do bolso para levar mantimento, não é, ou dinheiro para que esses projetos, essas casas de apoio continuem. Então, você fechar os olhos para isso, você está muito errado. Você está muito errado. É verdade que existem lugares que estão apenas servindo como fachada. É verdade, mas não é todo. Isso não representa o evangélico. Isso não representa o cristianismo. Esses são infiltrados. E se você conhece, denuncia, meu amigo. Denuncia. Para que seja tirado do nosso meio este joio. Para que os lobos sejam desmascarados. Então, ao invés de colocar todos no mesmo pacote, denuncie os falsos. Você conhece quem está fazendo isso? Você conhece algum falsário? Denuncie. Denuncie. Faça isso. Mas não coloque todo mundo no mesmo pacote. Isso é muito desonestidade intelectual. Isso tem a ver muito com caráter, sabia? Isso tem muito a ver com caráter, certo? Então o Danilo disse que no momento em que ele precisou muito de ajuda, inclusive a Igreja Batista, né, esteve mais presente com ele do que muitos de seus parentes. Sabe? Talvez você não saiba, se sabe, ignora porque é desonesto. Muitas casas de recuperação são a única família que muitos viciados têm, que muitas pessoas que estão sofrendo têm. O apoio de cristãos, de pessoas anônimas. Porque há aqueles que estão lá dando a cara a tapa, que estão expostos no campo, e existem aqueles que estão mantendo aqueles lugares. Pessoas anônimas. Pessoas que não dizem, eu estou dando dinheiro, dando tanto para fulano. Pessoas que não dizem, mas mantêm. E aqueles que estão deixando a sua vida de lado para servir e acudir aqueles que estão necessitados. Enquanto você estava reclamando, onde está Deus no meio do que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Porque Deus não sei o quê. Você é muito desonesto. Você viu quantas igrejas cristãos estavam lá também? Também, porque haviam outros, não só evangélicos, ajudando. Quantas pessoas deixaram o seu conforto de lado e foram para lá, passar por perigos, por desgaste físico e emocional, mas foram lá para servir, acudir de alguma maneira. Aqueles que não puderam, ajudaram, enviaram ajuda, mas fizeram aquilo que o nosso Senhor nos ensinou: amar o próximo, cuidar de quem precisa. Isso você não vê. Você só consegue enxergar os falsários. Você só consegue ver os falsos pastores, os falsos evangélicos. E aí você despreza o que de fato os verdadeiros evangélicos fazem e já fizeram. Mas você não consegue ver isso, né? Você não consegue. Então, outra coisa que o Danilo faz, os evangélicos sérios, eles são prejudicados pelos falsários. E é verdade. O falso evangelho, ele prejudica o verdadeiro. O falso cristão, ele cria uma reputação suja, e essa sujeira, essa lama, esse lixo que eles fazem, respinga em nós. E aí a gente tem que ouvir as pessoas dizerem: os evangélicos são ladrões, os pastores são ladrões, os crentes são safados. Preste atenção, eu ouvi alguém dizer assim: os evangélicos são sem vergonha. Poxa, eu não sou, cara. Os evangélicos são os que mais traem. Pera lá, os evangélicos? Calma. Cite nome aos bois. Os crentes são o pior tipo. Ei, pera lá. Cite nomes.
Não coloca todo mundo no meio, não, porque eu não digo que todo satanista é safado, eu não digo que todo católico é, eu não digo que todo espírita é, eu não digo que todo ateu é, porque se eu fizer isso eu estou errado. Então saiba diferenciar, saiba separar. E agora uma palavrinha para os verdadeiros cristãos e para os falsos cristãos. O verdadeiro cristão, continue fazendo sua parte. Continue amando, continue ajudando, continue tendo misericórdia, servindo, perdoando. Continue, mesmo que as pessoas levantem mentiras a seu respeito. Mesmo que elas coloquem todo mundo no mesmo pacote. Não ligue para isso. Continue fazendo. A Bíblia diz assim, não canse. Não canse, não se canse de fazer o bem. Não se canse. Continue fazendo. Porque às vezes, por sofrer tanta perseguição, eu estou falando de perseguição mesmo, tá? Porque as pessoas estão atacando tanto, você pode dizer, poxa, a gente faz tanto por essas pessoas e elas falam mal de nós e elas tentam nos perseguir, eu vou parar de fazer. Não canse de fazer o bem. Continue fazendo, tá? Faça. Você está fazendo, não é buscando reconhecimento. Você está fazendo, não é buscando que elas te aplaudam, digam, ô Evandro, parabéns, ô fulano, que bom. Você não precisa disso. Faça, faça. Simplesmente sirva. Sirva. Agora os falsos, você que é um falsário, você que é um falso pastor, você que usa o título de apóstolo, presbítero, você que está enganando as pessoas, você que está se escondendo atrás da religião, atrás de uma Bíblia, carregando uma Bíblia, mas aqui dentro, né, que a gente costuma dizer o coração, mas aqui a sua mente não foi transformada, não foi renovada, o seu caráter é sujo, baixo, imoral, depravado, do mesmo jeito, ou pior do que antes quando você dizia não servir Cristo. Você que, debaixo dos panos ou atrás das câmeras, continua sendo perverso, mau, imoral, ímpio, maligno. Você pensa que está enganando as outras pessoas. Por um tempo você consegue, mas cedo ou mais tarde elas vão ver quem você é de verdade. E lembre-se, você não consegue enganar Deus, ninguém consegue. Não pense você que ele não vê. No tempo certo, ele vai puxar o seu tapete. No tempo certo, a ira de Deus vai ser manifesta a toda criatura que é rebelde, que se mantém debochando dele. Isso é o que a Bíblia diz, é o que eu creio. É o que eu creio, é o que está escrito. Todo o falso cristão, todo aquele que brinca com o nome de Deus, todo aquele que usa o nome de Jesus para enganar, buscando riquezas, reconhecimento, fama e todo tipo de coisa que ele pode obter através da fé das pessoas, não pense que você ficará impune. Deus, o próprio Deus, vai bater de frente com você. Então, você quer continuar vivendo de modo sério e justo? É bom. Você quer continuar sendo o mesmo falso, hipócrita, mentiroso, o diabo aqui na terra? Faça. Vá, continue, é o que você quer. Vá. O próprio Deus entrega o ser humano aos seus desejos. Você quer viver no pecado? A consequência é mais pecado. Vá, viva. Agora Deus vai pedir conta de tudo isso. Não pense que porque já tem 10 anos que você brinca com Deus, nada te aconteceu. 30 anos, 40 anos e nada te aconteceu. Não pense que ele não vai cobrar. Vai, ele vai cobrar. E ele sabe como cobrar. Deus sabe onde cobrar. Deus sabe quando cobrar. E ele sabe como cobrar. Pode ter certeza. Não pense que você vai escapar da cobrança de Deus. Pode viver de aparência, pode continuar brincando. Se arrependa se você for sábio. E detalhe, arrependimento não significa anular as consequências. Você pode se arrepender, mas você vai ter que enfrentar, encarar tudo o que você fez. Pode ter certeza. Então, essa foi a minha reflexão em cima disso. Eu não trouxe o vídeo porque, inclusive, eu tentei baixar e o vídeo estava bloqueado, eu não consegui. Então, acredito que se eu fosse reagir aqui esse vídeo nem ia ao ar, né? Mas eu vou deixar o link do vídeo está aqui na descrição. Você pode verificar, você pode assistir o vídeo na íntegra. Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo, né, do programa. E vou deixar também o minuto onde o Danilo começa a falar, onde ele vai dizer que tira o chapéu para os evangélicos. Muito obrigado. Isso aqui eu trouxe não foi para
calar ninguém. Você que discorda de mim, continue discordando. Você que acha que os cristãos são todos iguais, continua achando. Isso aí é problema teu e não meu. Um abraço, Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.